Abra sua Bíblia comigo, eu tenho um recado bem especial para você e eu acredito ser muito importante. Já tem algumas semanas que eu estou falando desse assunto aqui nas quartas-feiras e eu vou continuar na mesma tocada, na mesma levada, em outro assunto, mas no mesmo entendimento. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, Gênesis 11, a partir do versículo 1. Vini, aproveita que você está aí, sobe um pouquinho para mim o meu microfone aqui, só um pouquinho. Gênesis, aí, beleza. Gênesis 11, versículo de número 1. Eu quero falar com você sobre o plano de Deus. Já é, como eu disse, recorrente essa mesma frase minha para começar o culto de família. Nós temos um plano. Deus tem um projeto acerca de você e da sua família. Deus tem um projeto. E se esse projeto ele for aplicado de acordo com o que está no papel, qual o papel, irmãos? A palavra, a Bíblia, né? Se você aplicar esse projeto, você vai ver a execução no meio do caminho aparecer aquilo que Deus programou. Né? Deus programou algo bom para você, Deus programou algo maravilhoso ao que diz respeito à sua família. E quando nós pensamos em família, nós não podemos esquecer, irmãos, que nós só estamos aqui porque alguém um dia trabalhou por nós. Amém? Nossos pais, nossos avós, né, pensando no laço familiar e pensando no laço espiritual. Quantas pessoas não tiveram que manter a fé, que não deixaram, né, os dias difíceis impedi-las de buscar a Deus até que o Evangelho chegasse em você. Amém? Então, nós temos que louvar a Deus por todos os que não desanimaram no meio do caminho, mas permaneceram na palavra. Hoje eu quero que você entenda, muitas pessoas, principalmente nesse tempo atual, elas estão tratando família como uma coisa do passado, sendo que desde o princípio de toda a história, Deus criou uma família. Quem se lembra como que é o princípio da história? Gênesis capítulo 1 em diante. O que diz lá, irmãos? Deus fez todas as coisas e colocou quem na terra, irmãos? Do pó da terra? O Adão. Deus tirou o Adão da terra e falou assim, olha, Adão, você está muito em paz demais, está muito feliz, cuidando dos bezerros, das vacas, tirando leite, eu vou lhe arrumar um problema, vai dormir. Aí ele vai e faz um problema para ele. Verdade ou não, irmãos? Os irmãos, né? E as irmãs, verdade ou não? Não, foi uma bênção, né? É verdade. Foi uma bênção, né, irmãs? Deus preparou a Eva, né, sua esposa, e a Bíblia fala que ele chamou ela de ajudadora, né? Ela, então, a mulher tem essa função de ajudar o trabalho que o marido também faz, a edificação, a construção. Por isso a importância de os dois estarem lado a lado, nunca estarem só, né? Por isso que o Senhor disse, ó, não é bom que o homem esteja só, fez a sua ajudadora. Porém, nós sabemos que houve o pecado, né? Até algumas pessoas entendem que o pecado deles foi a relação sexual. Foi esse o pecado? Não. Eu não entendo porque Deus fazia uma mulher, né, para o Adão, para eles ficarem olhando um para o outro. Não era esse o sentido do pecado que as pessoas entendem, né? Eles tinham sim que crescer, que procriar, ter família, vida, né? Só que eles erraram em desobedecer a Deus. E aí você sabe que houve o primeiro pecado, aí nasceu então o pecado no ser humano, o diabo achou essa oportunidade, aí vem os filhos. Os dois filhos já tiveram o primeiro homicídio, na primeira família já teve um homicídio, diga misericórdia. Então, quer dizer, nada é novidade. Você pode falar comigo? Nada é novidade. Na primeira família já teve uma treta feia. Então, quer dizer, pastor, então eu posso ficar aliviado. Não, não é parâmetro para a gente. Tá? Não é para você fazer um parâmetro com o que deu errado lá, não quer dizer que vai ter que dar errado com você. Amém? Ainda nessa levada, aí aconteceu que o Senhor olhou do céu e viu que todos os homens eram tudo gente boa. Aí Deus fez o quê, irmão? Quer saber de uma coisa? Eu vou mandar águas, mas águas tão fortes do céu, que vão encher essa terra de tal maneira, e você vê que como Deus é grande, né? Deus é poderoso demais. Você já viu a esfera da terra? Você já viu já a foto? Já viu já algum globo ali? Irmão, você imagine essa terra, que é chamada terra, mas a terra, na verdade, é chamada água. Porque é praticamente toda porção de água. E a terra que tem a porção de terra, que onde nós pisamos hoje, virou tudo água. Para onde que foi essa água, irmão? Acho que o Adão tomou tudo, será?
né? Não. Então você veja como que Deus fez a coisa, né? Deus preparou tudo, olha, ninguém mais mudou, então quer saber de uma coisa? Vou levar o dilúvio, vai ficar o Noé para começar uma nova nação. Então, desde Noé, preste atenção, desde Noé, claro que vindo de Adão, mas desde Noé, Deus planejou que as famílias fossem abençoadas. Noé, a Bíblia fala que ele e a sua família entraram na arca e livraram a sua geração. E dali, então, Deus começou uma nova história. Eu entendo isso, que Deus sempre tem uma nova história. Mesmo que você tenha vivido as piores coisas da sua vida, Deus pode trazer um recomeço e você ser uma bênção na mão do Senhor, assim bem como tua família. Amém? Aí quando Deus começa essa nova história, Deus tem planos. Por exemplo, na cidade aqui em Pato Branco, vocês percebem que os planos de crescimento nas ruas, você percebe que está fugindo um pouquinho já os planos? Você já percebe as ruas lotadas de carros, não tem onde estacionar? Isso é falta do quê? Planejamento. Então, o Senhor planejou tudo de forma perfeita e exata. Então, só para você ter um entendimento onde nós vamos tocar hoje aqui o culto. Então, o Senhor planejou que o povo, então, que depois do dilúvio, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que povoar a terra. Eles tinham que encher a terra. O Senhor disse a palavra: vocês vão povoar a terra, vocês vão arrumar os espaços de vocês, vocês vão lavrar a terra, vocês vão cultivar, vocês vão edificar, vocês vão crescer. Amém? Então, o propósito de Deus na sua vida é que você cresça e edifique. Amém? Pensando em tudo isso aqui, chegamos no capítulo 11, que é uma fase em que já passou o dilúvio, já há várias pessoas já crescendo, há uma crescente. Você sabe que a população do zero, para você ter 1 milhão de pessoas, vai um tempo, né? Então essa geração aqui está crescendo, mas são poucos número de pessoas ainda. E esse pouco número de pessoas, eles tomam uma decisão. Eles querem fazer uma coisa a qual Deus não pediu que eles fizessem. Então, todo projeto de Deus que você firma nele e vai até o fim, vai ter uma obra perfeita, com uma conclusão, como diz, chave na mão. Tudo prontinho do jeito que Deus queria. Então, a obediência é o segredo para você alcançar aquilo que Deus quer para a sua casa. Amém? Então, aprenda comigo, vamos junto? Eu aprendi hoje que a obediência me fará viver o projeto de Deus. Amém? Versículo de número 1 diz assim: e era toda a terra, em sua totalidade, de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e ali habitaram. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face. Eu quero que você leia as 2 últimas linhas, por favor. Aliás, as 3 que estão na tela. Para que não sejamos espalhados sobre a face, contrariando totalmente a palavra de Deus. Eu pergunto para você, olhando, né, a ideia deles, tem algum pecado? Você consegue a olho? Mas pastor, não vi nenhum problema aqui. Só que Deus tinha dado uma ordem: vocês vão se espalhar pela terra e vão crescer, vão se multiplicar, vocês vão edificar. Só que eles, como estão confortáveis, que eu sempre digo que eles estão acomodados, eles chegam nesse lugar que tem terra boa, eles chegam nesse lugar que tem águas, eles fazem: vamos fazer o seguinte, vamos criar nossa cidadezinha aqui e vamos fazer uma torre enorme aqui para tocar no céu, vamos fazer uma torre aqui para que nós não nos percamos um dos outros, para que nós não nos espalhemos nessa terra, contrariando diretamente um projeto de Deus. Quando você contraria um projeto de Deus, você está indo à mercê da sua força, sabendo nós que somos limitados, a nossa força uma hora acaba. Uma hora você vai perder nas forças, você vai desanimando, porque na força natural do homem nós não conseguimos seguir. Aí eu fico pensando, qual que era o projeto de Deus? Esse povo tem que se espalhar, porque tem que gerar, tem que vir gente, tem que vir profeta, tem que nascer famílias abençoadas nessa terra, amém?
Aí é um tema que eu gosto de falar, e sempre que eu falo sobre esse assunto, eu lembro disso aqui. Pergunte para um jovem aí, 16, 17 anos, pergunte quantos filhos ele quer ter. Eu digo para você que a cada 10, um vai querer ter filhos, os outros 9 não vão. Não estou dizendo que é algo que isso deixa a gente feliz. Mas vocês lembram dos avós? Hoje de manhã eu fiquei, né, como a minha filha do meio fala, né, a Beatriz, pai, fiquei impactado. Eu fiquei impactado. Tinha uma irmã que estava no culto, eu falei, vocês lembram quantos filhos tiveram seus avós, seus bisavós? Vocês lembram? Eu falava, uns podem ter 10, outros 5, quantos que você teve? A irmã levantou, pastor, lá em casa foi 18. E eu falei, 18. Aí eu perguntei, mas a senhora vê história de alguém reclamar, de passar fome, de ter dificuldade, alguma coisa do tipo? Não, pastor, não, todo mundo comia, colocava na mesa, comia, trabalhavam junto, os que eram mais velhos ajudando a cuidar dos mais novos, e assim ia. E a vida seguia. Irmão, um respeito, uma autoridade que os pais tinham, que só de olhar o pai, o filho já... Sim, senhor, não, senhora. Um respeito. Você foi criado essa moda também ou não? Essa moda plano de Deus? Essa moda projeto de Deus? Não, pastor, isso é moda antiga. Não, isso é modo palavra, isso é modo Bíblia, tá? Ativa o modo Bíblia aí, porque o modo Bíblia vai te fazer vencer. É assim que Deus fez a coisa. Deus projetou desse jeito para que as famílias fossem abençoadas. Só que se você hoje perguntar para um jovem, claro que eu não estou achando necessário ter 18 filhos, né? O caso da avózinha ali da nossa irmã, né? Da irmã Ironi. Deus abençoe a irmã Ironi. Mas digo para você, não querem ter filhos. E até trocando os filhos por um bicho. A Fernanda, que está aqui hoje, está gravando o pai dela ali, ela, esses dias, pai, o senhor me dá uma tartaruga? Eu falei, uma tartaruga aqui, menina? O que você quer com uma tartaruga? Ai, pai, porque vai ser minha companheira, vai estudar comigo, não seja por isso. Pai, quando você for estudar, pega no YouTube, deixa uma tartaruga passando, e ela vai estudar com você também, ué. Pronto, está tudo resolvido, né? Pastor, como o senhor é mau? Não, não é mau. Entenda, eu estou brincando com você nesse sentido, mas pense, por exemplo, tem pessoas que um cachorrinho para ela é o filho dela. Você já viu gente assim? Ai, filhinho, vem com a mamãe, filho, vem com a mamãe. Vem uma criança, se a criança tiver com, né, um ranhozinho, ai, que nojo, ui, credo, essas crianças nojentas. Mas o cachorro, irmão, o cachorro escolhe, o cachorro é educado, ele faz, tem uns que são, né? Mas eu lembro de um cachorro que nós tivemos, e era de raça, e paguei caro no cachorro. Irmão, o cachorro, ele acabou com a minha casa, irmão. Ele comeu todo o sofá, ele comeu os pés da cadeira, comeu os pés a base da mesa. Lembra, Daniel? Um belo dia nós deixamos ele preso, chegamos em casa, depois chegamos da igreja, o cachorro ele tinha acabado com o sofá. Falei, Dani, isso aqui não é para nós. Não é. Deus abençoe o cachorrinho. Não estou falando mal de quem o tenha, tá? Para ninguém pensar que o pastor é contra. O problema é a pessoa ter mais amor num animal do que num ser humano. Irmãos, cuide do bichinho. A Bíblia fala, você tem um bichinho, cuida dele. Cuide. Mas uma coisa é você trocar um ser humano, o amor das pessoas, olhar para um ser humano e falar, o ser humano não me faz mal. Gente, verdade, tem casais que se unem. Ai, nós decidimos ter só a Lécia. A Lécia é nossa filha. Aí você vai olhando para essas coisas, você vai percebendo o que, irmão? Estamos saindo da onde? Do projeto. Nós já viu falar que a gente não pode deixar, não pode comer tarde demais, que pode estar passado, não pode comer antes para não estar verde. Tem que deixar a hora certa. Tem gente que deixa a estrutura para casar com 50 anos, irmão, 60 anos. Pastor, que eu nunca pensei nisso. Posso te contar um caso? Posso contar? Está acontecendo agora, tá? Esses dias agora eu estou tratando uma situação de uma família que, pastor, chegou uma situação para nós aqui, ligaram para nós do hospital e disseram que tem um parente nosso, que eu nunca vi falar desse parente. Esse parente não casou, não teve filho, não teve parente nenhum, ninguém. Só achou a prima irmã distante, que é a minha mãe, só que a minha mãe já é debilitada. E disseram que alguém que faz parte do ciclo da família tem que cuidar. Eu falei, Jesus, mas como assim? Vocês sabem? Não sei o que é. Só ligaram e dizer que eu tenho que cuidar. E você sabe que isso é coisa séria, abandono de incapaz. 85 anos, não tem um filho, não casou.
85 anos. Está internado no hospital, tem um problema sério, fez uma cirurgia, não tem quem cuide. Irmãos, a família é um projeto de Deus, irmão. A gente não pode viver sozinho. A Bíblia fala, não é bom que o homem esteja só. Amém, irmãos? Aí você vê, por exemplo, pessoas trocando filhos por cachorro, por gato, trocando uma vida de família, conversa, amizade, por um animalzinho. Deus abençoe todos os cachorrinhos, tá? Para ninguém falar que eu estou falando mal deles. Mas as pessoas estão invertendo o papel de um animal para o ser humano. Então veja, por que eu estou entrando nesse assunto com você? Porque o plano é um, mas eles estão fazendo o quê? Para nós não nos espalharmos. Ou seja, para mim não fazer o que Deus quer, e nós vamos fazer uma casa aqui e vamos ficar tudo junto aqui. Vamos criar uma estrutura que só cabe nós dois. Quem já viu os projetos de casa atual? De casa, né? De casa comunitária. Qual que é os projetos de casa atual? Que tamanho que é? Não estou falando por causa de quem o tenha, tá? Mas que tamanho que é a casa? Para quê? Para caber só dois ali. E olha lá, irmão. O cachorro só na frente ainda, coitado, fica, né? Então você veja que está se criando um padrão para as pessoas de algo que Deus não quer. Vocês devem ter ouvido falar as conspirações do Covid, por exemplo, dizendo que aquilo ali era um propósito para matar gente em massa para poder sobrar espaço na Terra. Alguém ouviu isso aí já? Não sei de onde veio, quem falou, mas não duvido. Agora, pensando nisso que o Senhor tem um projeto, a base é um fundamento. Põe, Fer, na tela para mim, 1 Coríntios capítulo 3, só na tela aqui, 1 Coríntios 3, 11. Vamos pegar o sentido que a gente não perder o fio da meada, eu já volto nesse ponto. Leia comigo aqui. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual que é o alimento que já está posto? Qual que é a base posta? Então, assim, Jesus Cristo é a base. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tenho que primeiramente consultar quem? Então, tudo que o Senhor já me falou, que Ele já me disse, eu parto ali as minhas iniciativas em qualquer sentido a partir de onde? A partir da palavra. Nenhuma decisão, quando eu falo assim, não é para você pensar, meu Deus, tem uma aranha aqui, ela é uma aranha marrom, diz que mata a gente, eu vou dormir agora, mas não, eu não quero matar, Senhor, mato, não mato, né? Peraí, tem coisa que você resolve de uma vez. Mas tem decisões na vida que você tem que fazer o quê, irmão? Consultar Deus. Deus, o que a tua palavra diz? Esses dias o missionário estava pregando, não sei se alguém de vocês viram, que o missionário falou assim, irmãos, tem que ter filho, tem que gerar nessa terra. A senhora viu isso aí? A senhora viu ele falar? Tem que ter filho, a Bíblia fala, você tem que ter tua geração. Você vai ficar ocioso, vai ficar mais velho. Não, pastor, não quero incomodação. Minha mãe me liga, meu Deus do céu, você foi embora para longe, Jefferson? Eu queria estar perto dos meus netos aqui, eu queria estar ensinando alguma coisa para eles. Não é algo da vida isso? Viver, eu lembro quando a Fernanda nasceu, minha filha mais velha, minha esposa era muito jovenzinha ainda, e agora já está quase 50, ela fica brava que só comigo, né? Mas eu me lembro da minha mãe vindo em casa ensinando, faz assim com a criança, dá banho assim, ensinando. Irmão, é coisa de família isso. E tem gente que não quer. Você pergunta para um jovem por que ele não quer ter filho, porque quer dormir mais, porque não quer guardar de madrugada, porque não quer ter que levar para o médico quando precisa. Irmão, agora o cachorro fica doente, morre por causa do cachorro. Gasta R$1.000 para fazer uma cirurgia no cachorro, o filho fica doente. Ai, meu Deus, tem que ir no SUS. Verdade, irmãos. As pessoas estão invertendo as coisas. Ai, pastor, mas nesse tempo é melhor não ter filho mesmo. Então fuja do projeto. Aí depois quem vai ter que dar conta é você. Você já parou para pensar, irmão, se meu pai não me coloca nessa terra, se minha mãe não me... eu não ia estar aqui ganhando alma para Jesus hoje. Sabe o que é pior dessa história que eu estou lendo com você em Gênesis? O pior de tudo é que quem iria nascer aqui dessa geração era o Abrão. Se isso aqui, se esse plano desse povo acontecesse, se Deus permitisse esse plano acontecer, o pai da fé, o patriarca da fé, não nasceria. E se o seu filho for aquele que desvenda a cura do câncer? Fala amém. Ah, pastor, meu não, porque eu não vou ter. É o que as pessoas estão fazendo. Deus quer usar você, segue o plano, segue o projeto. Não sai do projeto, não. Amém?
Tudo no seu tempo. Não estou falando no sentido assim literal para todo mundo fazer, não. Faz no tempo de Deus, vai na direção do Senhor. Só que você está vendo o que está escrito aqui, irmãos? O que a gente leu agora? O fundamento de tudo é Cristo. Não sai de Jesus. O que a Bíblia fala sobre relacionamento? Quem namorou com a mãozinha assim, ó, de mão dada, 1 metro um do outro, com a mão esticada assim, com o pai olhando e a mãe olhando. Alguém namorou assim? Vocês não namoraram assim? Os da tarde eram um pouquinho mais grisalhinhos, fala, pastor, era bem assim mesmo. Né? Mas você vê que, biblicamente falando, namoro é bíblico? Namoro? Namoro, está escrito namoro. Ó, Isaac namorou a Rebeca. Não tem namoro na Bíblia. Não tem esse negócio. Por quê? Porque o namoro foi um negócio arranjado pelo homem com a intenção de fazer o quê? De testar. Eu vou testar, ver se dá certo. O povo de Deus testa alguma coisa ou nós vivemos de fé? O justo vive de fé. Se eu achar que é bom, né? Ou aquela coisa, já viu falar do tico-tico no fubá? Que o pastor sempre brinca com você? Eu vou me juntar aqui. Se eu gostar, eu fico. Se eu não gostar, eu largo. Quem que instaurou o casamento, irmãos? Não foi o Senhor? Aí vem alguém e fala, não, para que gastar tanto com aliança de ouro? Para que ir lá falar com o juiz de paz? Quem vai casar sou eu e você, para que nós precisamos de pastor? Vem um cabeçudo e fala, não precisa. Estamos saindo da onde? Nós estamos saindo do fundamento, estamos saindo da estrutura de uma família. Pastor, não der certo, engravidei, filho não me prende ao casamento. Quem já ouviu isso aí? Filho não me prende ao casamento. Aí você vai ver um jovem rebelde, com raiva, com ira, perdido no mundo, por quê? Porque não teve uma estrutura familiar. E por que não teve uma estrutura familiar? Porque fugimos do fundamento, do projeto que é Jesus. Jesus tem um projeto acerca de tudo, e a gente tem que seguir ele. Então, Jesus é o fundamento. Tudo que eu vou criar, que eu vou fazer, Deus, eu vou fazer segundo sua palavra. Senhor, sua palavra diz assim, 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 então eu vou fazê-lo. Pastor, mas sempre tem uma coisinha mais. Sim, mas não foi todos que foi chamado para ser pastor. Nem todos têm voto, como tinha o Paulo, que disse, bom que vocês fiquem tudo solteiro igual eu. Mas dá para ver que ficar solteiro, o Paulo era meio durão, né? Não é meio durão ele? Acho que é porque não tinha uma mulher, irmão. Se tivesse uma mulher, era pior. É brincadeira. Eu estou falando para você nesse sentido, para você compreender. O plano desses homens, dessas pessoas, era diferente do projeto de Deus. Quando Deus dá o fundamento, é porque aquilo ali vai dar certo. Se você fizer de outro jeito, não vai dar certo. Até comentei com as pessoas para elas entenderem. À tarde, falei para as pessoas assim. Vocês se lembram de José e de Maria? Sim ou não? Lembra do José e da Maria? Como que era o casamento deles, irmão? Você lembra que a Bíblia fala? Maria estava desposada. Ela não estava casada. Ela estava como se fosse um noivado, né? Aguardando o dia do casamento. No entanto, que havia oportunidade do José fazer o quê, irmão? Vou cascar fora desse negócio aqui. Você veja que o projeto é tão perfeito que o José podia ter pulado fora, que ele se sentiria envergonhado por gerar um filho, casar com uma mulher que estava gerando um filho que ele não era dele. Quando o projeto é de Deus, quando o negócio é de Deus, irmão, tudo dá certo, certinho, 100%, não tem falha nenhuma. No entanto que José faz o quê, irmão? Fecha a boca, casa com a mulher, e a mulher gera quem, irmãos? Nada mais, nada menos que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Está vendo a importância de você obedecer o projeto, ficar na palavra e não ser desobediente? O desobediente só sofre, o desobediente só perde. Então agora você vê que toda essa estrutura criada por Deus tinha a intenção de fazer o quê? Vou espalhar esse povo na terra com a intenção de que eles cresçam, com a intenção que as coisas, os projetos na vida deles não fiquem presos somente ali, naquele mundinho. Não tem gente que está dentro de uma caixinha de fósforo? Não é nem uma caixa de papelão, é uma caixa de fósforo. Que o mundo dela saiu daquilo que ela acha que é, o mundo acabou. Vamos voltar em Gênesis? Gênesis capítulo 11, versículo 5. Diz assim o versículo 5. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma, e isto é,
o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem. Vamos passar para uma próxima fase da mensagem. Vamos pensar o seguinte, irmãos. O Senhor, Ele olha do céu e fala, puxa vida, o trabalho que esses homens estão fazendo é um trabalho bom. Quer dizer, eles estavam fazendo algum pecado? Era um trabalho bom, estava crescendo, estava edificando. Só que não era do jeito? Irmão, tem coisas que parecem, pastor, mas nada a ver, vai crescer do mesmo jeito, mas não do jeito que Deus mandou. E quando você pensa uma semana à frente, Deus pensa anos-luz à frente de você. Deu para você entender? Você pensa uma semana, você programa um mês, Deus programa anos-luz antes de você. Por isso que o Senhor, perfeito arquiteto, Ele que criou todas as coisas, Ele sabe exatamente cada coisa, cada hora e cada momento para cada coisa acontecer. Por isso a gente tem que ficar onde? No projeto. Não sair da palavra. Aí você veja que Ele vê, puxa vida, mas não tem restrição para esse povo. O que é restrição? Não tem restrição. O que é isso? Não tem quem impeça esse povo. O que eles querem fazer, eles vão conseguir. Por que eu falei outra parte da mensagem? Porque, irmão, dentro de uma casa onde há união, o diabo não consegue restringir você. Ele não consegue impedir você. Quando o ser humano se une e busca a Deus, tem uma unidade, falam a mesma língua, ninguém impede você. Irmão, ninguém. Quando dentro de uma casa o marido fala a mesma língua que a esposa fala a mesma língua que o marido, os pais falam a mesma língua dos filhos, os filhos falam a mesma língua que os pais, quer dizer, eles se entendem. Quando o pai fala não, o filho faz o quê? Sim, senhor, eu entendi. E quando o filho, eu quero, e vai e faz, sem pedir para o pai, depois acontece o quê? Quem lembra da mãe dizendo assim, ó, eu avisei. O eu avisei é a palavra mais dolorosa para se ouvir. Porque você é avisado, sabe que podia fazer, mas não faz. Então, nesse ponto, o Senhor fala, vamos ter que fazer alguma coisa, porque não tem restrição. Então, entenda, o próprio Deus fala, não há restrição para alguém quando as pessoas falam a mesma língua. Quando está todo mundo querendo trabalhar, o negócio flui. Quando está todo mundo querendo buscar Deus, a coisa flui. Quando está todo mundo com o mesmo projeto e o mesmo sentimento, as coisas vão andando, as coisas começam a fluir. Aí agora diz no versículo 7, diz assim, ó, eia desçamos. Entendemos aqui que é quem, irmãos? Pai, Filho e Espírito Santo. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar. Olha um pouquinho, pastor, por que Deus teve que intervir? Porque eles não estavam fazendo a obra do jeito certo. Quando não faz do jeito certo, Deus tem que parar tudo para começar de novo. Você veja, por exemplo, por que tem casamentos que não vai para frente? Quem lembra do casal aqui da nossa igreja? São irmãos queridos da nossa igreja, o irmão Adão com a irmã Amanda. Alguém lembra desse casal? Não lembro? O casal que fez o aniversário de 50 anos de casamento. O pastor Valdeci abençoou o casamento deles na época. Foi a bodas de ouro. E eu estive na casa deles recentemente, fizeram aniversário de casamento. Aí eu cheguei brincando, né? Eu tenho uma liberdade com os irmãos, casalzinho, né? O irmão, 87 anos, 88, vai fazer agora em julho. Ele falando, pastor, eu perguntei para ele, irmão, como que o senhor fez para aguentar a dona Amanda todo esse tempo? Ele disse, não, pastor, ela é minha companheira, não, nós sempre se demos muito bem. Falei, irmão, conta outra, fala a verdade, como é que o senhor suportou? Brincando, pegando no pé do irmão, dando risada com ele. Aí daqui a pouco a irmã veio. Ô irmã, agora fala a verdade, como é que o senhor aguentou o irmão Adão? Não, pastor, que nós sempre fomos companheiros. Até essa última vez a Daniela foi comigo para visitar eles, nós chegamos lá, eu até falei, o irmão falou, pois é, pastor, não sei até quando nós vamos estar aqui, mas eu quero que a gente esteja junto, porque nós somos um companheiro do outro. Irmão, eu acho que é bonito, irmão, quando você vê, por exemplo, quando eu vejo um casalzinho, irmão, lá com seus 80 e tanto, irmão, junto, de mãozinha dada, come junto, toma chimarrão junto, irmão. Que alegria isso, irmão. Isso é uma família que deu certo. 53 anos de casado, eu falo, Jesus, eu estou 18, não sei, né? É que eu falo, quem está em casa não sabe, a minha esposa está aqui, eu pego no pé dela. Mas o que eu falo para vocês, irmão? Tem gente que, aliás, nem casa, se junta e fica 53 dias.
53 dias, e já larga de novo. Por que as coisas cada vez estão piorando? Por que o respeito está cada vez menor? Por quê? Porque as pessoas estão saindo do fundamento. O propósito é um, as pessoas estão indo para outro. Elas estão fazendo tudo diferente da palavra. E aí as pessoas vão ter que fazer o quê, irmão? Vai chegar uma hora que vai ter que começar tudo de novo. Então veja, uma construção saiu do chão. Seu baldrame, irmãos, o irmão que é mestre de obra, começou uma obra, o pé direito está entortando, cada vez entortando mais. O que tem que fazer? Destruir, começar de novo. Então veja que o fundamento é Jesus. Se você se fundar em qualquer outra coisa que não é Jesus, vai cair. Aí você vai ter que fazer o que para construir de novo? Ou você constrói errado de novo, ou você constrói em Jesus para a coisa dar certo. Ou é em Cristo, ou você vai cair de novo. E não tem gente que tem um ciclo vicioso? O círculo vicioso, né? Que a pessoa errou aqui, agora é a oportunidade de mudar. Ela vai e faz pior. Aí ela não, vou mudar. Ela vai e faz pior de novo. Agora vai dar certo. Vai pior do que a primeira vez, que a segunda, parece que não aprende. Então veja que o que está acontecendo. O Senhor fala assim, gente, eu vou ter que confundir esse povo. Quando eu falo confundir, você sabe que a intenção não é que Deus fez o povo ficar desbaratado. A intenção é que Deus teve que recomeçar um projeto que ele já tinha falado. É para ser feito assim, se espalhem sobre a terra, cresçam e edifiquem. Como eles não obedeceram, Deus teve que fazer o quê, irmão? Por que você acha que se você for do outro lado do mundo, você não vai entender o que as pessoas estão falando lá? Ali houve a confusão das línguas. Ali, esse tempo, todo mundo falava a mesma língua, não tinha problema nenhum. Nós não íamos nos sentir inferiores aos que falam inglês. Esses dias eu até vi uma reportagem, um grande empresário falando assim, olha, me diga para mim, se você fosse trabalhar numa empresa, o que você falaria para trabalhar nessa empresa? Qual que seria a sua abordagem? Me fale sobre você. Aí, eu falo inglês. Daí ele pegou, o empreendedor fala assim, não tem problema, isso para mim não muda nada. Lá nos Estados Unidos todo mundo fala inglês. Me fala alguma coisa diferente. Eu achei que é uma grande verdade. Irmãos, fazer o que todo mundo faz vai ter o mesmo resultado sempre. Qual que é o diferencial da tua vida? Não, na minha vida, pastor, eu ando pautado nisso aqui, nesse projeto. E é ele que me doutrina, que me rege, que me mantém minha vida de pé, é essa palavra. Se a palavra... pastor, mas qual que é a palavra? Eu tenho que entender isso de que jeito? O que o senhor está fazendo? Eu vou fazer esse povo se espalhar para eles fazerem o que eu quero. Lembre-se, não se esqueça disso. Sempre o que vai acontecer é a vontade de Deus. Você sai do projeto? Você pode sair, mas a palavra vai se cumprir. Aí eu penso, se esse homem, irmão, se essas pessoas que estavam nesse projeto deixassem de fazer o que Deus pediu, o Abraão não teria nascido. Eu e você não estaríamos aqui. Ou seja, Deus tinha um projeto, no entanto, que ele não deixou que o engano de alguns fizessem que nós nos perdêssemos. Pelo contrário, mesmo aqueles que erraram, eles podem errar, mas Deus vai levantar outro que vai fazer. Se você não luta pela sua casa, vai vir uma geração, um filho do filho, alguém vai mudar essa história. E eu decidi na minha família, eu vou mudar essa história. Eu não vou ser essa pessoa que eu vi todo mundo sendo até hoje. Eu vou ser diferente. Eu lembro da minha mãe, quando sempre falo disso, mas volto a falar, minha esposa estava grávida e minha mãe falou assim, Jefferson, deixa essa menina sozinha, eu vou pagar a pensão para você. Pensando como mãe, rapaz de 17 anos, sem estrutura para cuidar de si sozinho. Você acha que ela tinha uma má intenção? O que você acha que ela estava pensando? Em ajudar quem? O filho dela. Não, eu vou ajudar meu filho, né? Coitadinho, né? Poxa, errou na vida. Olha o grande erro dos pais. Aí a mãe falou isso, eu podia fazer o quê? Não, mãe, eu vou fazer isso mesmo. A senhora que paga a pensão aí, que eu vou me virar. Eu falei, mãe, a senhora me ensinou a ser homem. Claro que tem momentos que a gente quer agir com emoção, né? Mas minha mãe, desde criança, me ensinou a ser homem, fazer as coisas justas, ser uma pessoa correta, nos mínimos detalhes. Eu disse, mãe, eu vou assumir. Eu fiz a bronca, eu vou lá e vou assumir. Eu vou casar com essa mulher. E vou ser o melhor homem que essa mulher podia ter achado nesse mundo. Mas isso é uma escolha que você faz. É uma escolha. É uma decisão sua. Você vai seguir o projeto ou você vai seguir o que o mundo está seguindo? Pastor, o meu projeto não deu certo. Tudo bem. Pastor, eu estou sozinho, estou sozinha. Comece então fundamentado
em Cristo, que a coisa, vai ser uma bênção a partir de hoje, agora. Não deixa muito tarde, não, que pode não dar tempo. Vamos lá, gente, vamos trabalhar, vamos fazer que a palavra se cumpra. Amém, meus amados? Vamos ler, por favor, o versículo de número 8. 8. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Quer dizer, eles não foram por conta, Deus levou. Você pode perceber, você pode rodar, você para onde? Onde você tinha que ter começado. Você para onde você tinha que ter começado. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser, mas você vai voltar para o mesmo lugar que você tinha que ter começado. Então, vamos comigo voltar em 1 Coríntios? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo agora é o 12. 1 Coríntios 3, versículo 12. Acharam? Vamos ler? E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício, esse edifício pode ser do quê? De ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha. A obra que de cada um se manifestará, o dia significa a luz, tá? Não é a noite para que você não veja. O dia, a luz, você vai ver o que aquela obra é real, o que não é. Porque tem muito casamento, tem muita família que é só o quê, irmão? Só uma máscara. É só um fake news, né? Assim que o pessoal fala hoje, né? É o fake news, é só uma aparência. Oi, amor. Ai, amor. Ai, fulano. Ai, chuchu. Mas em casa, irmão, é pior que gato e rato. Não é assim que Deus ensinou. Então, vamos trazer aqui o nosso entendimento. Se o edifício construído em Cristo é visível que é diferente, o que não é, quando a verdade bater, qual que é a verdade? Quando você for confrontado com a palavra, você vai falar, meu Deus do céu, eu saí totalmente do projeto. Saí totalmente daquilo que Deus queria. E por ter saído do projeto, eu vou ter que fazer o quê? Se eu quero fazer do jeito certo, vou ter que começar de novo. Aí você vê, eu sempre uso essas expressões para vocês não se esquecerem. Eu acho que você já deve estar marcado no coração de vocês de tanto que eu falo. Você vê, antigamente o filho passava na frente da visita, não, depois nós conversa, era motivo de você ir para o quarto e falar, Senhor, entrego a Ti meu espírito, minha mãe vai me arrebentar depois. Já era motivo de, mãe, por favor, desculpa, perdão. Hoje, irmão, o filho vem dar um tapa na cara da mãe. Ai, que bonitinho, né? Criança, né? É ou não é assim? Está se perdendo o quê? O fundamento. Está se perdendo a palavra. Eu vou usar algumas palavras em linguagem alta e você entenda, se você achar pertinente. Você vê, por exemplo, uma pessoa que ela é... Eu digo para você, essa caneta aqui é um carro. Aí você, com toda a sabedoria do mundo, fala que ela é o quê? Vocês estão loucos, gente. Isso aqui é um carro. Não é um carro? Como não? É um carro. O problema é de vocês. Para mim, e pouco me interessa a vontade de vocês. Pouco me interessa o que está escrito aqui. Eu acho que eu sou assim, pronto, acabou. Você deu para você entender o que eu estou falando. As pessoas estão saindo do fundamento. Dias atrás eu vi... Já vi faz um tempo já, mas o missionário perguntaram, missionário, como é que eu faço para saber se eu nasci do jeito que eu sou mesmo? Eu quero saber, o senhor que responde aí. O missionário falou assim, faz o seguinte, para na frente do espelho, tira toda a tua roupa. O que você vê na frente do espelho é aquilo que você é. Sim ou não? Não, mas eu acho que não. Estamos saindo de onde, irmão? Saindo, quem que é o fundamento? É Jesus, a pessoa está saindo do que ela está vendo, não tem provas contrárias disso, mas ela continua insistindo naquilo. Então, o que o Senhor está dizendo? Olha, se algum fizer alguma obra, ainda que parece estar crescendo, né? Está crescendo ou não está crescendo? Está crescendo ou não? E crescendo de que jeito, irmão? Como está crescendo? Unido, consolidado, mexe com um, mexe com todo mundo. É ou não é? Você arruma briga, irmão.
Dependendo do que você falar, você já arruma problema judicial. Não, nada contra ninguém, misericórdia. Nunca devemos ter nada contra nenhuma pessoa, que Deus trate com cada um. Na verdade ou não é? Só que essas pessoas estão cada vez falando a mesma, e quanto mais eles falam a mesma língua, com os mesmos propósitos, mais crescem. Amém. Deus abençoe. Vai na graça do Senhor. Uma das coisas mais importantes que nós temos na vida é a gente ter a liberdade de acreditar que aquilo que a palavra diz é a verdade. E sem ela nós não vivemos na verdade, nós vivemos numa mentira. Porque tem gente que está fazendo uma obra bonita, que parece de ouro, mas quando a luz bater, é uma obra de palha. A hora que a palavra bater de frente, meu Deus, era obra de madeira. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Lembra que Jesus falou? Sepulcro caiado, por fora está bonito, cheio de mar, mas por dentro está podre. Só uma máscara. Então, o que nós estamos vendo que as pessoas estão esquecendo? O edifício de Jesus bate ao vento, bate as lutas, e ele não vai cair. Jesus falou em Mateus, o vento vai soprar, a tempestade vai vir, mas essa casa, ela não vai cair. Mas a casa que foi só uma casa de aparência, muito bonita, construída na areia, ela vai cair. Então veja que uma família que se levanta longe da palavra, ela só vai bater cabeça, só vai sofrer. Então pense, irmão, próxima geração, como será a próxima geração? Se continuar assim, irmãos. A mãe está vendo a criança, não, é uma dancinha bonitinha, está rebolando na boquinha da garrafa. Ah, que bonitinho, né? Estava assistindo ali. Daqui a pouco, pastor, não sei o que aconteceu com meu filho. Vai ter que começar de novo. Família, por que você acha que tem tanta separação? Porque as pessoas não estão ficando aonde? Na palavra. Estão ficando somente naquilo. Não, o que interessa é ser feliz, esquecendo-se do fundamento, esquecendo das escrituras. Famílias estão acabando, estão sendo destruídas. Se você vê, até isso são dados que você pode procurar na internet. Tem um país asiático, por exemplo, que eles estão tentando, de alguma maneira, fazer com publicidade meios de que as pessoas tenham mais filhos, porque eles não querem ter filhos. A tecnologia é tão grande que eles estão entretidos com tanta coisa que eles não querem ter relacionamento interpessoal, não querem conhecer as pessoas, não querem estar juntos. E não é o que esse mundo está trazendo para a gente hoje, cada vez mais separatista, cada vez mais sozinho, cada vez mais no quarto, cada vez mais zap. Vamos discutir, mas vamos discutir no zap, para não ter grito. Aí briga no zap. Eu dou risada porque é cômico isso, né? As pessoas não estão se resolvendo na vida, porque elas não estão conhecendo a Cristo. E quando saímos do fundamento, nós teremos que começar tudo de novo. E não se esqueça, uma família unida, ninguém para ela. Não tem demônio que entre num casamento onde Deus está o cabeça e essa família está toda olhando para Jesus. Pai, mãe e filhos olhando para Jesus, família olhando para Jesus, não tem quem derrube você. Não tem demônio nesse mundo que possa entrar colocando uma terceira pessoa num casamento. Se você estiver olhando para Jesus, se o casal estiver olhando para Jesus, o diabo não tem acesso. Por isso que o Senhor falou, olha, não tem como restringir, não tem como impedir o trabalho dos homens, quando os homens fazem o quê? Quando eles falam a mesma? Se você fala a mesma língua, irmão, em qualquer lugar, seja no trabalho, âmbito profissional, família, irmão, o negócio vai que é uma beleza. É bom andar com Jesus quando você está andando aonde, irmão? Na palavra, irmão, o diabo não acha uma brechinha em você. A palavra vem, você não se sente condenado em nada, a palavra te levanta. Obrigado, Jesus, eu estou na tua palavra. É isso que eu quero fazer. Não saia do fundamento. Saiu do fundamento, você saiu de Cristo, aí a construção não vai ser boa. Aí você vai ter que refazer de novo. É o que eu tenho dito. A pessoa, ela pega e se ajunta, ela não resolve a vida, ela não casa, ela não vai lá a fazer aquilo que é justo. Eu tenho usado de exemplo assim, você compra um terreno. Comprou um terreno de uns 1.000 metros quadrados aí, né? Você comprou um terreno. Só que você é muito bacana, não, eu pago à vista o terreno e deixo no nome do antigo dono. Ele vai e vende para outro, irmão. Porque só é teu quando está onde? Está no teu nome.
Eu já fiz questão, um dia que eu fui casar com minha mulher, eu falei assim, pode pôr Mendes no nome dela aqui, que essa aqui é minha. Pode pôr aí, põe no registro aí, que eu também sou dela. Diga, ó, Jefferson Pinto Mendes, marido, esposo, marido, Daniele de Quadros Machado Mendes. É minha. Ninguém olha que é meu. Se é teu, irmãos, o mínimo que você tem que fazer é colocar no teu nome. Quando você não coloca no teu nome é porque você não tem compromisso. Porque você não tem um amor. Se você amasse de verdade, você colocava no teu nome. Então você que está aí, juntou as escovas de dedo, eu vou testar, pastor. Está testando, já tem até neto. E ainda não consolidou sua vida diante de Deus e dos homens. Aí a pessoa pergunta, por quê? Por quê? Porque você está consolidado no lugar errado. Você cresceu no lugar errado. Tem como crescer no lugar errado? Tem ou não tem? Já acabou de ler. Tem. Vai crescer uma obra que parece de ouro, de prata, de madeira, de feno, de palha, mas uma hora que a luz bater, aí vai mostrar qual obra era de Deus e qual não era. Aí vai ver qual que era a obra que o Senhor estava e qual não estava, porque quando a luz brilhar, quando a palavra vier, ela vai se enxergar, opa, essa palavra é para mim, eu vou resolver minha vida, eu vou resolver o que está errado para minha família ser uma bênção, eu quero ser uma bênção do Senhor, amém Jesus? Quem entendeu a palavra? Entendeu? Vamos aplaudir Jesus? Eu só não li o versículo 14. Põe só na tela só para mim o versículo 14. Só porque eu não li ele, eu quero ler para as pessoas não esquecerem do finalzinho. Se a obra que alguém edificou, independente de quem seja, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, a obra que é verdadeira é a continuada. É aquela que não para no meio do caminho, é aquela que quem vai receber recompensa é a obra que foi feita no Senhor, que nunca vai ter fim. Se você fizer uma obra de acordo com a vontade de Deus, o dia que eu morrer, de que eu partir dessa vida, a obra continua nos meus filhos. Você entendeu? A obra que é de Deus de verdade, eu só vou realmente, puxa vida, os meus filhos não andaram com Deus, então eu não terminei a obra que eu tinha para fazer. Eu tenho que levar os meus, a minha família, a eles caminharem com Jesus, a servir a Deus. Em Abraão, nós somos uma família. Lembra que a gente aprendeu semana passada? Em Abraão. Por quê? Porque o Abraão foi até o final. E a obra dele fala até hoje. E se você andar na estrutura, se você andar na base que é Jesus, no fundamento que é Jesus, tua obra vai falar, ó, centenas e centenas de anos. Até o dia que Jesus vier e falar, ô filho, vem, bendito de meu Pai. Amém? Glória a Deus. Os amigos de casa, fiquem na bênção do Senhor.